Afinal, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? Antes de mais nada, é preciso que a gente contextualize a situação como um todo, né? Não foi agora que essa guerra explodiu. Na verdade, a tensão geopolítica ela já existe há algum bom tempo. Para você ter uma ideia, existe uma tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia desde 2014. Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. Antes de ser somente Rússia, aquela região ali, ela era a União Soviética. Então, a União Soviética, que foi desfeita em 1991, ela era composta por 15 repúblicas que formavam, então, a URSS. Né? Dessas 15 repúblicas, a gente tinha a Ucrânia, a gente tinha a Rússia, a Estônia, Geórgia e outras repúblicas aí. Quando acabou a União Soviética, né, em 1991, o fim da URSS, essas repúblicas se tornaram países. Então, essas repúblicas se tornaram 15 países independentes. Vale aqui a gente dizer que Putin, que é o presidente atual da Rússia, ele nunca aceitou de boa forma o fim da União Soviética. Inclusive, Putin, ele era um espião da antiga KGB. A KGB, para quem não sabe, era aí a Organização de Serviços Secretos da URSS. Então vamos voltar para os dias de hoje. Né? Em 2014, aconteceu aí uma rebelião na região da Ucrânia, porque o até então presidente ali do país, ele deixou de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia para estreitar relações comerciais com a Rússia. Inclusive, o presidente ele foi destituído. Por conta dessa destituição aí do presidente, de toda essa revolução que estava acontecendo na Ucrânia, a Crimeia, que já era uma república autônoma da Ucrânia, teve o seu parlamento dominado por pessoas que eram a favor da Rússia. Nesse momento, a Crimeia aderiu à Rússia. E é por isso que eu disse que já existe essa tensão entre Rússia e Ucrânia desde 2014, que é um período muito recente, onde houve aí toda essa questão com a região da Crimeia. Para completar a situação, a Ucrânia vem namorando aí uma possível aliança com a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico, que é uma reunião de diversos países que busca a segurança tanto política quanto militar dos países aí que fazem parte da organização. Acontece que se a gente olhar o mapa da Rússia e da Ucrânia, a Ucrânia ela está numa região muito favorável, né? Se de repente a Ucrânia ingressa na OTAN, que é o medo da Rússia, a OTAN ela pode colocar mísseis na Ucrânia. E isso deixa muito frágil a região da Rússia. Essa é a grande preocupação de Putin. Putin também alega que ele não concorda com as formas que os Estados Unidos conseguem dominar economicamente o mundo. E desde dezembro do ano passado, a Rússia vem enviando tropas aí para sua fronteira com a Ucrânia. No ano passado foi enviado mais de 100 mil soldados para a fronteira. Além de tudo, a gente tem um outro agravante. Hoje, vários países da Europa, eles dependem do gás natural que vem da Rússia. Eles dependem tanto como fonte de energia quanto para o aquecimento das suas casas. E a gente sabe que faz bastante frio lá em vários países da Europa, né? Então, hoje, esse gás russo, através de um gasoduto, ele sai da Rússia, passa por alguns países ali, inclusive a Ucrânia, e distribui esse gás para países da Europa. Acontece que foi construído um outro gasoduto que se chama Nord Stream 2 e esse gasoduto ele não passa por nenhum país. Então, em teoria, a Rússia ela teria maiores poderes com o gás comercializado, porque a Rússia não dependeria de outros países para entregar o gás para esses países da Europa. Esse gasoduto custou em torno de 10 bilhões de euros para ser construído, ele ficou pronto no final do ano passado e até agora ele não foi aprovado. Então também tem um impasse por conta dessa aprovação do gasoduto. É claro que a Rússia ela não quer perder todo o dinheiro que ela investiu ali na construção daquele gasoduto. Putin já tinha deixado claro que ele não gostaria de invadir a Ucrânia. Ele disse que estava retirando as suas tropas militares, porém os Estados Unidos afirmou que ele realmente não estava tirando as suas tropas, que isso era só uma estratégia.
Vale lembrar que como Putin ele foi espião da KGB, ele usa muitas técnicas de espionagem, ele usa vários tipos de cyberataques para atacar de várias formas diferentes. É aquilo que a gente chama de guerra híbrida, não apenas ataques militares. Apesar de tantas vezes Putin ter alegado que ele não pretendia fazer uma invasão militar à Ucrânia, na data do dia 24 de fevereiro, na madrugada do dia 23 para o dia 24, as tropas russas de fato invadiram a Ucrânia. Putin falou que ele precisa defender os seus civis que estão aí na região da Crimeia e na região de Donbas. Mas a Rússia está atacando em todas as regiões da Ucrânia. A grande dúvida que fica é aonde que vai parar essa situação e se Putin talvez esteja interessado em conquistar as regiões que antes faziam parte da União Soviética. Se você gosta de ler esse tipo de conteúdo, não deixe de acessar um texto que eu escrevi sobre tudo isso que eu falei aqui para você no site do Seu Futuro Capital. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição e vou deixar o nosso Instagram, onde a gente traz muitos conteúdos educacionais sobre o mercado financeiro, tanto do mundo dos investimentos como do mundo das finanças. Se você gostou, por favor, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal.